Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 11 de novembro de 2025. Vamos falar hoje sobre Pokrovsk de novo, né? Porque lá, de fato, vamos dizer assim, o bicho está pegando. E acho que vai continuar pegando, onde os intensos, o maior número de combates é naquela região, não necessariamente somente dentro da cidade. Grupos de assalto da Ucrânia estão eliminando russos dentro da cidade de Pokrovsk, é claro, né? E aqueles grupos infiltrados que a Ucrânia, de fato, assumiu o controle e já está coordenando melhor a situação dentro da cidade. Eu quero convidar quem não é inscrito, inscreva-se no canal, dê um like, é muito importante, tenho certeza que vocês gostaram, vão gostar do vídeo, aliás, e também que continuem ajudando o canal, distribuindo para novos que normalmente não veem o canal, que não são inscritos, para dar a eles a oportunidade de assistirem a verdade e também se inscreverem no canal. Façam seus comentários, que são sempre muito bem-vindos. Centenas de corpos de russos estão abandonados nas ruas de Pokrovsk. E os ucranianos limpam a cidade casa por casa, eliminando os russos que são encontrados. Lógico, aqueles que querem se render, eles respeitam e aceitam. Eles não fuzilam ninguém, não fuzilam não fuzilam soldados russos, eles não são criminosos, não fazem a mesma prática dos russos. Em 10 de novembro, ontem, as Forças Armadas da Ucrânia negaram mais uma vez que as tropas russas tivessem conseguido cercar a cidade de Pokrovsk, que fica na região leste de Donetsk, mas admitiram que a logística para continuar abastecendo está fluindo normalmente, mas tem dificuldades. Mas tudo está funcionando normalmente e eles controlam a cidade. Ao contrário de algumas fake news de que a Rússia assumiu totalmente o controle de Pokrovsk. Hoje já vi em alguns canais pró-russos, em alguma imprensa pró-russa também, isso não é verdade. O major Andrei Kovalek, porta-voz do Estado-Maior da Ucrânia, disse ao veículo de comunicação ucraniano Ukrainska Pravda que o abastecimento logístico de Pokrovsk ainda existe e que as tropas, incluindo soldados feridos, são resgatados, são levados para a retaguarda, para tratamento em hospitais, e as tropas ainda estão conseguindo fazer o revezamento, o rodízio de tropas. No setor de Pokrovsk, grupos de assalto ucraniano procuram e eliminam grupos inimigos que estão avançando, tentando em pequenas unidades e tentam ganhar terreno em áreas residenciais. O número deles ficou bem mais reduzido, é bem menor o número, principalmente a Ucrânia conseguiu debelar com a chegada de reforços. E as operações de combate estão ocorrendo tanto nas vias de acesso a Pokrovsk, quanto dentro da própria cidade. Então, não é só dentro da própria cidade. As vias de acesso, onde eles conseguiram se infiltrar, furaram lá a linha de frente, então eles estão sendo eliminados ali também. O relatório, tem um relatório sobre isso de ontem, que afirma que os russos estão tentando ainda sem sucesso infiltrar-se nos arredores do norte da cidade, mas não estão conseguindo. Ali é a parte mais difícil para eles e a Ucrânia já está limpando a parte sul da cidade, onde eles se infiltraram com mais facilidade. E eles também estão tentando atacar a direção de Mirnohrad, mas Mirnohrad está tranquilo, eles não estão, muito poucos eles conseguiram se infiltrar ali, as forças armadas ucranianas estão mantendo as posições com muita segurança ali naquela região. E a logística militar prossegue normalmente, apesar, lógico, de dificuldades, porque a Ucrânia está em guerra naquela região, né? Bom, Pokrovsk representa um lugar onde a Rússia sente que precisa vencer. Eles querem vencer, ele não tem outro lugar para vencer de maior importância, inclusive mais populoso. Não tem população, a cidade está destruída, né? Tinha 65 mil antes da guerra. E onde as forças armadas ucranianas estão fazendo os russos pagar um preço caro por fazer essa tentativa. Lá não é mais uma cidade, na verdade. É uma coisa de fantasmas, é uma coisa de filme de terror, até pelas mortes como são feitas e com os ataques russos malucos, suicidas que são feitos. Na realidade, talvez seja uma válvula de escape conquistar Pokrovsk por parte do ditador.
Ali está sendo um ponto de estrangulamento, uma roda de moagem para Moscou. É uma bandeira que precisam hastear. Eles estão fazendo isso, esse número louco de mortes, tem que hastear uma bandeira ali. E para a Ucrânia, o que é? É tempo extra, é tempo de vida nessa guerra. Mariupol foi a mesma história, Mariupol, né? Só que é a cidade portuária de Mariupol, só que uma diferença. Mariupol tinha 500 mil habitantes antes da guerra, e essa tem só 65 mil, um pouquinho mais de 10%. Naquela época, em 2022, os ucranianos estavam cercados, bombardeados até o silêncio absoluto, e cada rua se tornou uma decisão: ficar e fazer os russos pagarem, ou fugir e deixar que eles ditassem o ritmo da guerra. Aí os ucranianos escolheram ficar. A cidade deu tempo, não por sentimentalismo, mas porque o tempo é a única moeda que pode mudar uma guerra. Foi feio, foi custoso, cruel, mas funcionou. Quanto mais tempo a Ucrânia resistiu, mais o cronograma da Rússia se deteriorava, mais suas tropas se esgotavam e mais o mundo observava. Alguns argumentavam que se não tivessem resistido tanto tempo, Kiev poderia ter caído, né? Eu não sei se isso é verdade, se aconteceria, mas tem alguns analistas que dizem isso, que aprovaram, que defendem a defesa que a Ucrânia fez ali na cidade portuária de Mariupol. A cidade de Bakhmut, no leste, também proporcionou outro capítulo da mesma lição. Mesmo quando as probabilidades eram esmagadoras, quando o céu estava cheio de drones e a terra cheia de veículos, o objetivo nunca foi simplesmente defender um nome no mapa. O objetivo era transformar o ímpeto dos russos em uma desvantagem. Estar cercado, faminto ou em desvantagem numérica e de armamento muda os cálculos. Uma cidade que se recusa a cair no prazo previsto força o inimigo à derrota por desgaste. E é esse desgaste que a estratégia e a política se encontram. E assim a Ucrânia continua defendendo Pokrovsk com heroísmo e como ela fez em Mariupol, no outro exemplo que eu citei, em Bakhmut, e também em Advivka aconteceu a mesma coisa. Não vou falar de detalhes de Advivka, porque já dei esses dois exemplos, acho que são maiores e mais importantes. Advivka é uma cidade menor, comparativamente com Bakhmut, inclusive, mais ou menos se equipara a Pokrovsk, talvez um pouquinho menor, mas essa é a questão, ou seja, as tropas russas, o exército russo, o engrandecido apenas na propaganda, na fábrica de fake news do Kremlin, como o segundo maior exército do mundo, que eu acho que na realidade nunca foi o segundo maior exército do mundo. E acho que era apenas um sonho do ditador. Enquanto isso, os russos estão se matando entre si, né? Uns aos outros. Centenas de soldados de Putin mortos em situação não de combate. No distrito militar central russo, mais de 600 militares morreram devido a uma negligência, condições insalubres e overdoses de álcool e drogas, de acordo com a inteligência da defesa ucraniana. Entre 2024 e até agora em 2025, esses militantes morreram, esses militares russos, né? E em decorrência dessa negligência. E também o GUR, ele cita documentos, inclusive do Ministério da Defesa da Rússia, que ele teve acesso, e alegou que os esforços de recrutamento em diversas partes da Rússia, especialmente na República Sakha, não estão atingindo as metas do Kremlin. Na realidade, em nenhuma das repúblicas as metas estão sendo atingidas. E o crescente tem ainda de acordo com informações, o centro de alistamento na região não consegue atingir nem os 40% de cotas que o Kremlin dá para as regiões. E também os centros de alistamento, eles evitam pegar moscovitas e de São Petersburgo também. Apesar de muitos deles que foram também, acabam se envolvendo com drogas. Agora, o maior problema que está acontecendo é a matança que os russos estão fazendo quando as tropas deles tentam recuar. Os próprios russos estão recebendo ordens para atirar nos seus companheiros que queiram, sem ordem superior, de poder recuar. Isso foi na mais recente interceptação pela inteligência da Ucrânia, na região de Donetsk, foi revelado que os comandantes russos ordenaram o fuzilamento de subordinados que tentaram recuar de suas posições.
os combatentes do GUR, né, que estavam fazendo essa escuta, os ucranianos, também divulgaram uma conversa na qual um parente de um soldado afirmou que da unidade dele, do pelotão dele, tinha 25 militares que lutaram contra a Ucrânia. Apenas 2 sobreviveram. E um dos 2 é que estava falando com um parente sobre essa situação. Ou seja, a situação no exército russo está muito ruim, né? E não é causada pelas péssimas táticas, pela péssima liderança que eles têm, tanto a nível de país quanto a nível de exército, mas também por eles assassinam os seus próprios soldados que negam-se a combater. O cara não conhecia, vê lá o moedor de carne, quer pular fora. Aí os próprios comandantes determinam o assassinato do soldado que não quer avançar e quer recuar. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários, eu quero continuar mantendo esse acordo com vocês, divulguem e recomendem o canal. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.